Web TV Redentor, transmitindo via internet. Caros amigos e irmãos, que a paz do Senhor esteja com todos vocês. É domingo, dia do Senhor, dia de nós celebrarmos com muita alegria a ressurreição de Jesus e escutando a palavra de Deus, participando da Eucaristia, alimentando-nos do corpo e do sangue do Senhor, em nossa vida de comunidade, podemos continuar a nossa caminhada como cristãos, como povo de Deus, como católicos, chamados a ser testemunhas de Jesus Cristo nessa sociedade, nesse mundo. Nós estamos no mês da Bíblia. O mês da Bíblia desse ano nos fala de ser discípulos missionários inspirados no Evangelho de Marcos, que é o evangelista que nós lemos normalmente aos domingos. Cada ano, no mês de setembro, iremos contemplar, refletir como ser discípulo missionário. E sabemos que essa é a grande questão. Esse é o grande caminho que a Igreja nos pede justamente para que nesses tempos e nessas dificuldades que ora nós vivemos, nós sejamos seguidores de Jesus Cristo, discípulos, consequentemente missionários, evangelizadores. Eis aí, meus irmãos e irmãs, a proposta da caminhada da Igreja nesse tempo que ora nós vivemos. Como ser discípulos missionários, seguindo o Evangelho de Marcos, e como colocar em prática isso em nossa vida. A liturgia desse final de semana, desse domingo, nos coloca alguns aspectos importantes e interessantes com relação a isso. De um lado, no Evangelho, que nós estaremos ouvindo nesse final de semana, ele vai nos colocar com muita clareza que nós necessitamos dessa formação, dessa iniciação cristã particular, ou seja, personalizada, em pequenos grupos, de tal maneira que nós encontremos com Jesus Cristo e sejamos cada vez mais orientados, iniciados à fé. Sabemos que nós necessitamos também desses momentos de grande concentração, de momentos de entusiasmo, de caminhada do povo de Deus, mas necessitamos também desse momento em que nós escutamos no interior do coração de cada um de nós a palavra de Deus e alguém vai nos seguindo para nos ajudar a respondê-la com o coração aberto e deixar-nos formar, nos deixarmos cada vez mais conduzir pela palavra de Deus. Assim é, caríssimos irmãos e irmãs, que o Evangelho de Marcos capítulo 7, justamente que nós queremos, justamente a partir do Evangelho de Marcos, viver como discípulo missionário. O Evangelho de hoje fala que Jesus vai para uma região pagã, ou seja, Jesus deixou a fronteira de Tiro e foi para Sidônia, no mar da Galileia, no território da Decápole. E ali, justamente, leva uma pessoa para um lugar deserto, tomou a parte dentre o povo. Aparece aqui essa necessidade que nós temos dessa formação personalizada, de sabermos também ser formados e escutar a vida. Porque, é claro, nós podemos ser motivados a nossa vida para participar, para caminhar na igreja, sentir entusiasmo de caminhar por um momento de grande encontro, de uma grande celebração, de uma grande manifestação. Mas, evidentemente, meus irmãos e irmãs, que poder depois de deixar formar supõe esse ser tomado à parte, esse poder justamente de escutar o coração, escutar cada um. O cristão, o católico, é aquele que se deixa também levar. E a iniciação cristã é um pouco nesse aspecto. Juntamente com o grupo de pessoas, o grupo de discípulos, o grupo de formandos, nós temos também aquele escutar pessoalmente as pessoas, o que acontece no seu coração, o que acontece na sua vida, para ajudar a ver cristamente a vida. Então, no Evangelho fala que Jesus toma o surdo-mudo à parte no meio do povo. Essa necessidade nós temos também em nossas comunidades. Também é como fazer isso em nossas capelas, em nossas matrizes, em nossos encontros, que além das celebrações com milhares de pessoas, além das grandes celebrações de procissão ou de caminhada, como também no pequeno grupo e como também escutar o coração de cada um.
A tradição da igreja, da iniciação cristã, lembra muito isso. Esse escutar e ouvir a vida, a história, a ação de Deus na vida de cada pessoa e ver como que cada pessoa responde a esse chamado. Aí vem todo o trabalho, né, tanto de estar anunciando o evangelho a toda a multidão e o segmento particular das pequenas comunidades, dos pequenos grupos, dos grupos de iniciação cristã e como escutar também a voz do coração, a voz da vida de cada pessoa. É interessante ver, meus irmãos e irmãs, que Jesus vai para um território pagão e ali encontra um surdo-mudo, né, que então o leva para um lugar à parte para poder ajudar a caminhada dele. Ora, aparece aqui justamente o quê? Né? Aparece aqui que aquele que é iniciado à fé supõe que abra o seu ouvido para escutar a palavra de Deus. Para ser discípulo, é necessário escutar o Senhor, escutar a palavra de Deus e escutar o Senhor que fala ao nosso coração. E para isso temos ouvidos abertos. Né? E essa necessidade, né, faz parte de toda a nossa vida, né, de termos ouvidos abertos para acolher com o coração aberto também a palavra de Deus. E nesse sentido, nós recordamos o gesto batismal, que ainda hoje, embora seja opcional, também existe justamente de quando se toca justamente o ouvido e a boca da criança, dizendo éfeta, abre-te. Ora, esse abre-te, né, significa também que durante toda a nossa vida, para sermos cristãos, para vivermos como católicos, supõe a escuta da palavra de Deus, para que se possa então louvar a Deus, né, com a nossa língua, com a nossa boca, para que possamos proclamar a palavra de Deus e proclamar a presença de Deus na história e em nossa vida. É exatamente aí, meus irmãos e irmãs, que o Evangelho coloca para nós, não é? Jesus justamente leva esse surdo-mudo à parte, justamente impondo as mãos e coloca justamente o dedo nos seus ouvidos e toca a língua, não é? E pede éfeta, quer dizer, abre-te. E aí os ouvidos, né, abriram e também a prisão da língua se desfez e ele falava perfeitamente, né? E de tal maneira isso aconteceu que, como consequência, eles publicavam, falavam dessas maravilhas de Deus a todas as pessoas, né? E o evangelista vai lembrar, né, que realmente estavam vendo com admiração essas maravilhas, dizendo que Jesus fez bem todas as coisas, fez ouvir os surdos e falar os mudos. Isso é ser cristão. Ser cristão é justamente ser iniciado à fé, que leva a ouvir a palavra de Deus, que sabe que o Senhor fala ao nosso coração e, consequentemente, anuncia e proclama a boa notícia para todos. Isso também é necessário acontecer hoje. Também hoje nós necessitamos, meus irmãos e irmãs, para que sempre mais aqueles que professam a fé em Cristo, assim o vivam, assim caminhem, não é? Acho que é nesse aspecto que nós somos chamados também a viver esses tempos, né, que agora no mês da Bíblia nos fala para sermos discípulos missionários a partir do Evangelho de Marcos. Supõe isso. Supõe que também em nossas comunidades existam justamente essas possibilidades de vivermos sendo iniciados à fé, para que se abra os nossos ouvidos e se solte a nossa língua. Que, aliás, é um pouco aquilo também que Isaías coloca na segunda leitura, Isaías 35, justamente, dizendo que um dos sinais do Messias, um dos sinais do Senhor presente no meio de nós, é então se abrirão os olhos do cego e desimpedirão os ouvidos dos surdos. Então o coxo saltará como um cervo e a língua do mudo dará gritos alegres. Não é? Então, meus irmãos e irmãs, a profecia que está em Isaías se cumpre em Jesus e continua se cumprindo hoje quando as maravilhas de Deus acontecem na vida das pessoas. Ser discípulo missionário, como nos pede a partir do Evangelho de São Marcos, é lembrar um pouco isso. Nós vamos ser discípulos quanto mais nós escutarmos a voz do Senhor. Quanto mais nós acolhermos o que Ele nos fala, quanto mais nos deixarmos conduzir pela palavra de Deus e a palavra encontrar em nós um coração, né, que esteja experimentando a alegria de deixar-se conduzir por Cristo. É interessante ver, meus irmãos, que ser discípulo é aquele que está convicto, acredita na palavra de Deus e sabe como também anunciar aquilo que acredita. Não é simplesmente uma coisa de exterioridade,
não é simplesmente alguma coisa que é social, mas tem a convicção profunda daquilo que acredita e como acredita. E mesmo quando passa pela dificuldade, pela aprovação, pelo problema, sabe continuar acreditando. E acho que aí está um pouco aquele que é verdadeiramente discípulo, né? Aquele que mesmo passando pela aprovação, como também muitos passaram pela perseguição, pelo martírio, né? Por tantas dificuldades, no entanto, continuaram dando testemunho porque estava dentro do seu coração o ser discípulo, seguir Jesus Cristo, o caminhar com o Senhor. Vamos pedir isso ao Senhor também, pela ação do Espírito Santo, para que em nossa vida, meus irmãos e irmãs, também nós procuremos andar pelos caminhos de Deus e cada vez mais deixar-nos conduzir pela sua palavra. E é claro, quanto mais nós estamos seguindo o Senhor, mais sendo iniciados a fé, iniciados a vida cristã, mais poderemos também ver que a pouco a nossa língua se solta. Também iremos falar das coisas de Deus, também iremos proclamar as maravilhas de Deus em nossa vida, iremos ver realmente como o Senhor faz maravilhas em nossa vida, fazendo com que nós possamos proclamar as maravilhas, escutando a palavra de Deus e caminhar, né, evangelizando, indo às pessoas para proclamar a boa notícia a todos. Ser discípulo e missionário, portanto, é ter ouvido aberto, a língua desimpedida para louvar a Deus e para anunciar o Evangelho. Também, meus irmãos e irmãs, viver como discípulo missionário é também viver uma vida de fraternidade. A leitura segunda da carta de São Tiago fala isso, né? Fala que o cristão, aquele que segue a Jesus, sabe ver Jesus na pessoa de cada um. Não faz acepção de pessoas, porque um é mais chique, outro é mais pobre, que um está bem vestido, outro está mal vestido. Sabe acolher a todos, né, com igualdade, sabe ver Jesus presente no irmão, né? E ele vai dizer justamente isso, né? Isso, o cristão é chamado a ter bem consciência de não fazer acepção de pessoas. A leitura da carta de Tiago fala isso. Guardai-vos de toda consideração de pessoas, né? E no fim, justamente, fala a carta de Tiago. Deus não escolheu os pobres do mundo para que fossem ricos na fé e herdeiros do reino, prometidos por Deus aos que o amam. Portanto, meus irmãos e irmãs, ser discípulo e missionário, além de ter o ouvido aberto, além de poder proclamar as maravilhas de Deus, é alguém que testemunha pela vida, que crendo em Cristo, o encontra na pessoa dos seus irmãos e irmãs. Peçamos, portanto, a Deus, né, que nós queremos participar da missa nesse domingo, em nossa comunidade, ouvir essa palavra de Deus, que também os nossos ouvidos sejam abertos, para que nós possamos escutar o que o Senhor fala ao nosso coração e experimentar que aquilo que Ele fala ao nosso coração, meus irmãos e irmãs, realmente vai lá no mais profundo do nosso ser, nos faz ser alegres no Senhor, por poder acolher, por poder proclamar essas maravilhas de Deus. Do outro lado, né, que o fato de escutar o Senhor nos faz também ser missionários. Vemos a palavra discípulos missionários, que Aparecida, o documento de Aparecida cunhou como se fosse uma única palavra, deve estar muito presente em nossa vida, em nosso trabalho, para que permanentemente nós vivamos, né, sendo missionários, como cristãos, não ter apenas um certo momento da vida. E isso transpareça também através daquilo que nós somos, daquilo que nós fazemos, como nós nos comportamos. No caso, na leitura de Tiago, de não fazer acepção de pessoas. É a palavra de Deus, meus irmãos e irmãs, desse final de semana. Eu creio que todos nós que somos chamados a viver como cristãos, além de acolhê-la para nós somos chamados também a ver como é que nós podemos fazer para que as nossas comunidades dentro da iniciação cristã assim também vivam, assim também caminhem, assim também aprofundem a escuta da palavra, leve as pessoas a proclamar a sua fé e caminhar no Senhor. Cabe a nós encontrar o caminho dessa nova evangelização. Estamos aí próximos do Sínodo dos Bispos, no próximo mês que vem, que é sobre a nova evangelização para a transmissão da fé. Já também há um mês de iniciarmos o ano da fé, cabe a nós, justamente, meus irmãos e irmãs, encontrarmos esses caminhos para que sempre mais levemos as pessoas a viverem a fé, a proclamarem essa fé ao mundo e a testemunharem através da vida. Meus irmãos e irmãs, uma boa semana para todos, uma boa participação na missa dominical com a sua comunidade, que Deus tenha aberto também o coração
a vida, os ouvidos, né, de todos nós, para escutar hoje o que Ele diz a cada um de nós. E, consequentemente, nos leve a proclamar com alegria a boa notícia para todos. Que Deus abençoe, proteja e guarde, em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém.